Seja bem-vindo ao canal Mistérios Submersos. Imagine-se diante de um horizonte imenso, onde o vasto oceano se estende até onde a vista pode alcançar. Sob a calma superfície, esconde-se um mundo quase desconhecido, habitado por algumas das criaturas mais incríveis do planeta. As baleias e os golfinhos, frequentemente chamados de gigantes gentis, revelam comportamentos sociais surpreendentes, até mesmo para os cientistas mais experientes. Os golfinhos, por exemplo, possuem uma inteligência impressionante e se comunicam por meio de cliques e assobios, formando um sistema de linguagem complexo. Eles também demonstram empatia, colaborando para proteger membros do grupo ou até mesmo para salvar humanos em situações de perigo. Por outro lado, o oceano também abriga os tubarões, predadores que dominam os mares há milhões de anos com uma eficiência sem igual. Equipados com sentidos extraordinários, como a capacidade de detectar sinais elétricos emitidos por suas presas, os tubarões se destacam como engenheiros da natureza. Cada movimento é calculado e cada característica física é adaptada à sobrevivência. Apesar de sua fama como predadores temíveis, eles desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas marinhos, controlando as populações de presas e mantendo a saúde dos recifes de corais. O oceano, esse mundo inexplorado e misterioso, é mais fascinante do que a própria Lua. Curiosamente, sabemos mais sobre a superfície lunar do que sobre as profundezas do nosso próprio planeta. À medida que descemos nas camadas do oceano, o ambiente se transforma drasticamente. A zona epipelágica, iluminada pela luz solar, é um local de grande atividade, onde cardumes de peixes brilham e se movem como um único organismo. Algas dançam com as correntes e predadores ágeis buscam alimento. Mas conforme mergulhamos mais fundo, a luz se dissipa e entramos na zona mesopelágica, onde a escuridão é quase absoluta. Aqui, criaturas como o peixe-lanterna criam luz própria para sobreviver. Ainda mais abaixo, na zona batipelágica, a Dissobeside, pressão é esmagadora e as condições são extremas. No entanto, formas de vida surpreendentes conseguiram se adaptar a esse ambiente hostil. Algumas criaturas, como o peixe-diabo negro, têm dentes especializados para capturar qualquer presa que se aproxime. No ponto mais profundo do oceano, a cerca de 11 quilômetros de profundidade, a vida assume formas inusitadas, com seres como pepinos do mar e pequenos crustáceos habitando esse mundo desolado e fascinante. Mesmo no nível microscópico, o oceano sustenta a vida de maneiras que vão além da nossa percepção. O plâncton, invisível a olho nu, flutua nas correntes oceânicas e é a base de toda a cadeia alimentar marinha. Esses organismos microscópicos são responsáveis por cerca de 50% do oxigênio que respiramos, conectando diretamente os pulmões do mundo à vasta imensidão azul. Sem as baleias, todo o ecossistema marinho entraria em colapso. Nos vastos e profundos oceanos encontram-se os maiores habitantes do planeta, essas criaturas gigantes que desempenham um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Imagine observar uma baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra, com até 30 metros de comprimento e um peso que pode ultrapassar 150 toneladas. Apesar de seu tamanho colossal, ela se move com uma graça surpreendente. Suas rotas de migração a levam por milhares de quilômetros, conectando diferentes partes do oceano enquanto busca áreas ricas em seu principal alimento, pequenos crustáceos que filtra em quantidades impressionantes. Outro exemplo é a baleia jubarte, famosa por seu canto hipnotizante que pode ser ouvido a centenas de quilômetros de distância.
Cada canto é único, variando entre populações e até mesmo indivíduos. E embora o seu propósito ainda seja um mistério para os cientistas, acredita-se que ele sirva para atrair parceiros, marcar território ou, quem sabe, algo ainda desconhecido. Esses gigantes também são migrantes dedicados. Durante o verão, alimentam-se nas regiões polares, aproveitando a abundância de presas. Quando o inverno chega, partem para águas tropicais, onde dão à luz seus filhotes em ambientes mais seguros e protegidos. Essa jornada épica é tanto física quanto emocional, pois as mães-baleias cuidam de seus recém-nascidos, amamentando-os com um leite riquíssimo em gordura que os ajuda a crescer rapidamente. O habitat das baleias é o próprio oceano, mas ele apresenta desafios constantes. A poluição por plásticos e produtos químicos, o ruído submarino causado por navios e outros fatores afetam sua comunicação e bem-estar. Além disso, a caça comercial no passado colocou várias espécies à beira da extinção. Hoje, graças aos esforços de conservação global, populações como a das baleias jubarte estão se recuperando, embora ainda enfrentem ameaças. Não podemos esquecer o papel fundamental das baleias para o equilíbrio do oceano. Seus mergulhos profundos e subidas à superfície ajudam a redistribuir nutrientes, alimentando o plâncton, que por sua vez sustenta inúmeras formas de vida marinha. Até mesmo suas fezes desempenham um papel crucial no ciclo de carbono, ajudando a capturar CO2 da atmosfera. Observar as baleias em seu habitat natural é mais do que uma experiência visual. É um poderoso lembrete da conexão entre todas as formas de vida na Terra. À medida que descemos mais profundamente nas profundezas abissais, encontramos um espetáculo que desafia nossa imaginação, a bioluminescência. A capacidade de gerar luz é uma ferramenta vital para a sobrevivência de várias espécies que habitam o fundo do oceano. Imagine um cardume de peixes produzindo luz em tons de azul e verde para se camuflar na escuridão, ou predadores como o peixe-lanterna, que usa a luz para atrair suas presas diretamente para suas bocas. Cada piscada ou brilho tem um propósito, seja para comunicação, reprodução ou defesa contra predadores. Esse fenômeno é não apenas fascinante, mas também uma demonstração da impressionante capacidade da vida de se adaptar às condições mais extremas. As criaturas bioluminescentes transformam a escuridão em um balé de luzes, provando que, mesmo nos ambientes mais inóspitos, a vida encontra maneiras de prosperar. Mais acima, na superfície dos oceanos tropicais, encontram-se os recifes de corais, considerados algumas das cidades submersas mais vibrantes e fascinantes do planeta. Esses recifes são formados por minúsculos pólipos de corais, que ao longo dos séculos constroem estruturas calcárias impressionantes. Esses ambientes abrigam uma incrível diversidade de vida marinha, como peixes-palhaço, moreias, polvos e cavalos marinhos, todos convivendo em um espetáculo de cores e comportamentos. Embora ofereçam abrigo e alimento para milhares de espécies, os recifes também enfrentam constantes desafios. Predadores rondam os recifes enquanto os próprios corais competem por espaço e luz. Porém, as maiores ameaças vêm de fora: o aquecimento global, a poluição e a pesca predatória. Os recifes de corais, que são extremamente sensíveis às mudanças de temperatura, sofrem de um processo chamado branqueamento, que ocorre quando o oceano aquece e pode levar à morte de recifes inteiros. Apesar disso, iniciativas ao redor do mundo trabalham incessantemente para preservar e restaurar esses ecossistemas, reconhecendo sua relevância não apenas para a vida marinha, mas também para as comunidades humanas, que deles dependem para a alimentação,
E proteção costeira. Embora invisíveis a olho nu, os plânctons desempenham um papel essencial na sustentação da vida no planeta. Essas diminutas criaturas, que flutuam nas correntes oceânicas, formam a base da cadeia alimentar marinha. Sem elas, a vida nos oceanos e possivelmente na Terra seria inviável. Os fitoplânctons, um tipo de plâncton vegetal, são os maiores produtores de oxigênio do planeta, superando até mesmo as florestas tropicais. Durante o processo de fotossíntese, absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio, contribuindo para a regulação do clima global. Já os zooplânctons, que se alimentam dos fitoplânctons, servem como uma fonte crucial de energia para pequenos peixes, que, por sua vez, sustentam predadores maiores. Com uma história de mais de 400 milhões de anos, os tubarões são verdadeiros sobreviventes da evolução. Esses predadores excepcionais existiram antes mesmo dos dinossauros e continuam a desempenhar um papel crucial no equilíbrio dos oceanos. Projetados para a eficiência, possuem uma pele coberta por dentículos dérmicos, que reduzem o atrito com a água e facilitam seus movimentos. Suas fileiras de dentes, que se renovam constantemente, garantem que estejam sempre prontos para capturar presas. Além disso, seus sentidos altamente desenvolvidos incluem a capacidade de detectar campos elétricos emitidos por outros animais, graças às ampolas de Lorenzini, um sistema sensorial único. Apesar de sua reputação assustadora, a maioria das espécies de tubarões não representa perigo para os humanos. Na verdade, eles são vitais para o ecossistema marinho, controlando populações menores e preservando a saúde dos recifes de corais. Poucos animais simbolizam tanto a resistência e a conexão com o passado quanto as tartarugas marinhas. Há mais de 100 milhões de anos, essas extraordinárias criaturas atravessam os oceanos para se alimentar, crescer e se reproduzir. Das 7 espécies existentes, cada uma possui características únicas. A tartaruga de couro, por exemplo, é a maior de todas, podendo atingir até 2 metros de comprimento e pesar mais de 600 quilos. Essas viajantes incansáveis cruzam vastos oceanos para desovar, muitas vezes nas mesmas praias onde nasceram. Contudo, enfrentam inúmeros desafios: pesca acidental, poluição plástica e degradação de seus habitats. Além disso, as mudanças climáticas afetam a temperatura da areia onde os ovos são incubados, influenciando o sexo dos filhotes. Um equilíbrio delicado que pode ser facilmente rompido. Descendo milhares de metros abaixo da superfície, alcançamos um mundo onde a luz solar nunca penetra. Aqui, as condições são extremas: pressão esmagadora, temperaturas próximas ao congelamento e escassez de alimento. Apesar disso, a vida não apenas persiste, mas prospera. Um dos locais mais fascinantes é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido na Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade. Nesse abismo, criaturas incríveis desafiam as leis da sobrevivência. Entre elas, o enigmático peixe-diabo negro, que utiliza sua bioluminescência como isca luminosa para atrair presas na escuridão absoluta. Sua estratégia de caça é um exemplo impressionante de adaptação. Explorando ainda mais, encontramos os isópodes gigantes, crustáceos que podem atingir até 30 centímetros de comprimento e se alimentam de restos orgânicos, desempenhando um papel vital na reciclagem de nutrientes. Já os camarões das profundezas, que habitam os arredores de fontes hidrotermais, sobrevivem graças a uma simbiose com bactérias que transformam substâncias químicas em energia por meio da quimiossíntese. Esses ecossistemas profundos
Habitados por criaturas como o peixe-diabo negro e os isópodes gigantes, são verdadeiros oásis em um deserto de escuridão, mostrando como a vida encontra formas extraordinárias de florescer. Muito acima das ondas, mas intrinsecamente conectados aos oceanos, estão os pássaros marinhos, como os albatrozes e as fragatas. Essas aves simbolizam a ponte entre o céu e o mar, desempenhando papéis cruciais nos ecossistemas. O albatroz, com suas asas que podem ultrapassar 3,5 metros de envergadura, é um mestre das correntes de ar. Ele pode voar milhares de quilômetros sem bater as asas, deslizando com graça sobre as águas em busca de alimento. Durante sua vida, um único albatroz pode percorrer distâncias equivalentes a várias voltas ao redor do planeta. A fragata, conhecida por seu voo gracioso, possui penas que não absorvem água, uma adaptação que a impede de pousar no mar, mas a transforma em uma caçadora habilidosa de peixes que se aproximam da superfície. Ambas as aves, tanto a fragata quanto o albatroz, desempenham um papel importante na saúde dos oceanos, reciclando nutrientes e ajudando a manter o equilíbrio ecológico. Os oceanos são muito mais do que vastas extensões de água. Eles representam a força vital do nosso planeta. Um sistema complexo e essencial que conecta continentes e sustenta a vida na Terra. No núcleo desse sistema estão as correntes oceânicas, verdadeiras artérias do globo, que transportam calor, nutrientes e oxigênio em um ciclo constante, essencial tanto para a biodiversidade marinha quanto para o equilíbrio climático global. Entre as mais poderosas está a corrente do Golfo, que transporta águas quentes dos trópicos para o Atlântico Norte, moderando o clima em regiões como a Europa Ocidental. Já a corrente circumpolar antártica, a maior do planeta, circunda a Antártica, isolando-a termicamente e influenciando ecossistemas marinhos a milhares de quilômetros de distância. Essas correntes não se limitam a mover águas. São protagonistas na luta contra as mudanças climáticas, capturando dióxido de carbono da atmosfera e transportando-o para as profundezas. Os oceanos, conhecidos como o pulmão azul do planeta, desempenham um papel fundamental na redução dos impactos do aquecimento global. Esse processo, chamado de bomba biológica de carbono, é crucial para estabilizar o clima da Terra. Um fenômeno ainda mais impressionante é o cinturão transportador global, uma imensa rede de correntes oceânicas que conecta todos os oceanos do mundo em um ciclo contínuo. Movido por diferenças de temperatura e salinidade, esse sistema funciona quando águas frias e densas afundam nas regiões polares, enquanto águas quentes e menos densas sobem em áreas tropicais, criando uma circulação que pode levar até 1000 anos para se completar. Esse motor oceânico não apenas regula o clima global, mas também distribui nutrientes essenciais, sustentando ecossistemas que vão do plâncton microscópico aos maiores predadores marinhos. No entanto, esse equilíbrio delicado está sob ameaça. O derretimento acelerado das geleiras e o aumento das temperaturas globais podem alterar a salinidade e a densidade das águas, desacelerando ou até interrompendo essas correntes vitais. As consequências seriam devastadoras. Mudanças climáticas extremas, redução da biodiversidade e o colapso de ecossistemas marinhos. Ainda assim, os oceanos continuam a nos surpreender com sua resiliência e importância. A dança das correntes nos lembra que cada movimento, por menor que pareça, faz parte de um sistema maior que conecta todos os seres vivos na Terra. Proteger essa dança não é apenas uma questão de conservação ambiental, mas de assegurar o futuro da vida no planeta.